E aí, tá tudo susto com você? Eu sou o 56 e hoje eu vou falar bem baixinho porque tá muito frio e não quero falar alto. E além de falar baixinho, também vou falar sobre as principais lições que a gente aprendeu nesse Maasai 2018. Que acho que foi o melhor Maasai que eu já vi, com certeza. Bate de frente com o Maasai 2015, na minha opinião. Então vamos lá, começando falando sobre as regiões ascendentes em primeiro lugar. Acho que a coisa que eu mais gostei nas regiões ascendentes foi ver a Gambit mostrando uma boa campanha nesse Maasai. A Gambit é um time que eu respeito muito. Pra quem acompanha o LoL há muito tempo, 2003, 2014, lembra desses caras jogando LCS europeia, lembra da época que o Diamond Prox era um dos melhores jungles do mundo. Então eu fiquei realmente muito chateado com a campanha que eles tiveram no Mundial do ano passado, não conseguiram fazer absolutamente nada, foram destruídos pela Team WE e pela Lion e voltaram pra esse ano com uma cabeça completamente diferente, algumas mudanças no time, com a The Carry novo e tudo mais, e o Diamond Prox mostrou porque ele é um jogador tão clássico, ele, o Kira, o Edward, o Stejos, realmente fizeram um excelente Amassai e ganharam com vantagem da Rainbow Seven, que é o time que tinha destruído eles ano passado. E eu fiquei muito feliz pela Rússia novamente provar que eles estão sim entre as melhores regiões ascendentes, né? A Rússia é uma das melhores regiões ascendentes, com certeza. Depois da campanha da Albuzox no Luna em 2016, a gente ficou um pouco carente de uma boa campanha da Rússia e eles provaram de novo, ficaram em primeiro lugar no grupo deles. Enquanto isso, no grupo B, acho que a Turquia provou mais uma vez a dinastia deles. A Turquia foi a segunda melhor região ascendente ano passado, com a Supermassive passando para a fase de mata-mata, de Maasai do ano passado, e a Fenerbahçe passando para a fase de grupos do Mundial. Então a Turquia mostra sim que eles ainda estão um pouco na frente em regiões ascendentes, né? Junto lá com a Rússia e com o Vietnã encabeçando. E por falar em Vietnã, os caras provaram mais uma vez que eles estão lá em cima. A vitória da Rivals de maneira confortável para cima da Supermassive me surpreendeu bastante, porque eu achei sim que a região do Vietnã fosse ter uma caída muito pesada com o Levi e com a queda da Marines, né? Porque o Levi era basicamente o coração da Marines e sem o Levi a Marines não conseguiu ganhar o título. Mas aí você provou alguns jogadores que já jogavam na Marines, e que já jogaram na Marines, o Stark, por exemplo, que jogou em Maasai do ano passado pela Marines, não foi pro Mundial, voltou esse ano com a Ivos. E eles mostraram sim que o Vietnã é a grande região ascendente, e não só a grande região ascendente, mas como acho que dos últimos anos a única região ascendente que realmente mostrou que pode bater de frente com os times principais, com as regiões principais. Porque a Buzox Luna fez uma boa campanha em 2016, ganhou alguns jogos da G2, da CLG, mas foi só isso, né? A Rússia nunca mais bateu de frente. O Vietnã não. A Marines fez um excelente Maasai 2018, tirando partidas de times grandes. Fez uma excelente campanha mundial, tirando partidas de times grandes. Quase ganharam um game da Lonzo, o que era algo improvável, impensável a gente imaginar. E nesse Maasai também fizeram uma boa campanha. Ganharam da Liquid, ganharam da Fnatic. Então o Vietnã realmente está se consolidando. Eu quero muito ver o que essa região pode evoluir. E pra gente aqui do Brasil, infelizmente, não deu, né? Eu achei que o nível do CBLOL. Eu acompanho pouco o CBLOL, então não tenho tanta propriedade pra falar. Mas eu achei sim que o nível do CBLOL desse ano estava maior do que o CBLOL do ano passado. Eu acho que no ano passado foi bem ruim pra gente, mas mesmo com essa evolução do cenário, a gente não conseguiu mostrar o nosso jogo no Emassai. E, infelizmente, torcer pro cenário brasileiro, quem sabe voltar às glórias do passado. E agora olhando para o evento principal, eu acho que a Riot pode repensar algumas mudanças que eles tiveram para esse ano. E principalmente em relação aos times que jogam a melhor de 5 contra as regiões ascendentes para entrar no evento principal. Ano passado a gente viu que a América do Norte e os times da LMS, no caso da Flash Wolves, tiveram que jogar essa melhor de 5 contra os times do wildcard para entrar no evento principal do Maasai. Esse ano a escolha foi colocar a América do Norte diretamente no evento principal, e os times que vão jogar a melhor de 5 contra os cabeças de chaves da fase de grupos do Maasai, do evento de entrada, foram o Vietnã, por conta da boa campanha, eles não precisam mais jogar a fase de entrada, né, a fase de grupos, a primeira fase, e a Flash Wolves continua lá, porque a região da LMS teve uma campanha mundial bem ruim. Eles não conseguiram mandar os 3 times para a fase de grupos mundial, né? A Hong Kong Attitude caiu na fase de grupos, diferente da América do Norte que mandou os 3. E a América do Norte conseguiu mandar um time para os playoffs do mundial, que foi a Cloud9. Enquanto a NMS não conseguiu mandar ninguém para a fase de grupos do mundial. Tanto a Flash Wolves quanto a HQ caíram na fase de grupos. Então, por América do Norte ter tido um mundial do ano passado melhor, eles ganharam essa vaga direta para Maasai. Mas o que aconteceu foi que a Flash Wolves teve uma campanha muito melhor do que a América do Norte no Maasai.
Começaram muito bem, tropeçaram depois do caminho, mas terminaram a fase de grupos ainda em segundo lugar, enquanto a América do Norte nem conseguiu passar pros playoffs. Eu vou falar mais disso daqui a pouco. E eu fiquei muito feliz de ver o Vietnã ganhando esse respeito. O Vietnã, se a gente for considerar, está no mesmo nível nesse momento que a LMS. E faz bastante sentido. Porque a Marines teve uma campanha muito parecida com a HQ e a Flash Wolves do ano passado. E a Ibus também não teve uma campanha muito parecida com a Flash Wolves da fase de grupos Emassai, né, obviamente, mas eles mostraram que estão sim um pouco acima dos grupos, dos times wildcard, ganhando aquela série contra a Supermassive de maneira muito garantida. E eu espero que o Vietnã, né, aquela região, continue sendo parabenizada pela Riot pela boa campanha que eles vêm tendo. E uma das coisas que foi bem legal da gente olhar também, já nesse evento principal, foi a briga entre Team Liquid e Fnatic, né? A velha disputa entre a América do Norte e a Europa, a qual a Europa mais uma vez saiu na frente. Foram poucas as vezes agora a América do Norte saiu na frente. Uma das vezes foi no Rift Rivals ano passado, que já vai ter a outra edição esse ano. Comecinho de julho, se eu não me engano. Mas eu sou obrigado a admitir que o Ocidente me decepcionou bastante nesse Masai. A Team Liquid estava mostrando um nível de jogo muito melhor do que eles mostraram nesse Masai. O Olé simplesmente não conseguiu jogar o Masai direito. O Double Elite estava tendo uns jogos fantásticos. O jogo que o Double Elite teve contra a Flash Wolves foi excelente, mas em outros jogos, como por exemplo o jogo de desempate contra a Fnatic, ele não conseguiu fazer nada. Então, talvez a América do Norte não esteja tão assim quanto a gente espera. Eu disse que por conta das grandes mudanças que a gente teve na América do Norte, essa quem sabe fosse a última chance deles de se assentarem como uma região forte. A América do Norte nunca conseguiu fazer campanhas internacionais de respeito, nem a TSM naqueles anos de dinastia. Então eu pensei, com as mudanças que eles estão tendo esse ano, quem sabe essa é a chance da América do Norte. Acho que foi um pouco de inocência da minha parte, achar que tudo fosse acontecer tão rápido assim. Eu acho que ainda não acabou, a América do Norte ainda está passando por muitas mudanças, eles estão evoluindo muito. Eu acho que eles ainda podem sim se consolidar como região forte, mostrar algumas campanhas internacionais consistentes, como a Europa tem mostrado. Mas a Europa também me decepcionou bastante nesse Masai, né? O time da Fnatic já foi desfalcado, já que o Ipo teve que jogar todos os jogos, já que o Souls não se recuperou direito. E apesar do Ipo ser um jogador fantástico, achei que ele teve uma excelente campanha, ele não é o Souls, né, infelizmente. Mas mesmo assim, tem que bater palma de pé pro cara que os primeiros jogos profissionais dele já foram nos playoffs da LCS europeia e já entra no Masai e em hora nenhuma ele foi o grande problema do time. Já que na minha opinião o grande problema do time foi o Reckless. O Reckless não estava se achando de jeito nenhum no começo do Masai. Tava simplesmente horrível, mas isso deu espaço pra gente ver algo interessante, né? O Caps ascendendo como o grande jogador da Fnatic, ele sim foi o melhor jogador da Fnatic nesse Masai e quem sabe ele finalmente esteja se tornando o grande mid-laner que a gente esperava. Já que até esse momento, apesar dele ter mostrado grande desempenho, ele ainda não é o cara que a gente. Ele não é o BRX da vida, ele não é o Perks da vida. Quem sabe ele finalmente esteja se tornando esse cara. E a Fnatic, apesar do Reckless conseguir ter se recuperado, eles levaram um cacete da Royal, mas a Royal é o melhor time do mundo, né? Então, acho normal eles terem perdido pro Royal daquele jeito. E eles não perderam pro Royal tão feio assim. Eu tô falando cacete porque foi 3-0, mas foram jogos bem parelhos, eles tiveram bons momentos ao longo dos jogos. A Fnatic fez sim uma campanha de respeito, mas bem consistente. Eu acho que se eles tivessem jogado o Emassá inteiro, como eles jogaram o último dia da fase de grupos, e a melhor de 5 contra a Royal, eu acho que eles teriam tido uma campanha satisfatória. Mas o começo do Emassá deles foi realmente muito fraco, principalmente pro Reckless. Esse cara não pode jogar assim. Ele é o MVP da Europa, ele não pode jogar desse jeito. Agora olhando para as cabeças, né, a Fashion Wolves teve um Emassai bem surpreendente na minha opinião. Como eu disse em outro vídeo, eles tiveram um ano passado horrível, tiveram um Emassai muito fraco, um mundial simplesmente terrível, ganhando só um jogo. Mas eles vieram para esse Emassai com a cabeça diferente, fizeram uma boa fase de grupos, quase ficaram em primeiro. Colocaram uma boa série contra a Kingzone, apesar da derrota, então quem sabe a Flash Wolves finalmente esteja mudando, né? Porque a Flash Wolves é um time muito igual, eles sempre tiveram mais ou menos a mesma configuração, com os mesmos jogadores e tudo mais. E trouxeram jogadores novos, eles estavam jogando com 2 novatos, até onde eu sei, eu não conheço a fundo os jogadores da Flash Wolves, eu não sei se novatos eram só o Jungle e o top laner, o Hanabi e o Mujin. Eu não sei se outros jogadores do time são recentes, né? O mid lane eu sei que não é, o Sword Art também não é, só os dois que são novatos mesmo. Mas a Flash Wolves mudou. Há muito tempo que a Flash Wolves não mudava, não trazia jogadores novos, não trazia estratégia de jogos novos. Eles estavam muito tempo presos no jogo do Karsa e tudo mais. Não que o Karsa seja um jogador ruim, mas isso estava
mantendo o time na mesma região, o que estava impedindo eles de terem uma campanha mundial boa. E vale lembrar que o jungle deles é um jungle novato. O top laner deles era um top laner novato. Então, eles já tendo uma campanha boa internacionalmente nesse MSI, quem sabe eles possam sim construir alguma coisa maior daqui pra frente. Porque a LMS está ficando um pouco para trás em relação à China e à Coreia, né? A LMS no passado batia de frente contra esses caras e tudo mais, e hoje em dia nem tanto, já que a China evoluiu muito e a Coreia continua sendo a poderosa Coreia. Então, torcer para o Vengeful sim evoluir, esse é um começo de um trabalho que eles estão tendo com esses jogadores novos, o jungle deles mostrou grande potencial, o Mujin, eu realmente quero ver esse cara evoluindo, e torcer, mais uma vez, é engraçado como esse Masai é o começo para muita coisa, né? A região do Vietnã começando a ter dar os primeiros passos com a região independente, não dependendo tanto da Marines e do Levi. América do Norte passando por grandes mudanças, o time da Liga chegando pela primeira vez e começando o trabalho deles. A Fernet, que de muito tempo sem ir para esse Masai, fazendo o primeiro Masai e tudo mais, como eu disse, esse ano é um ano de bastante mudança, é um ano onde muita coisa nova está começando. E olhando para as cabeças foi onde a gente realmente ficou surpreendido, né? Com a Royal passando por cima da Kingzone. E é algo simplesmente impressionante. Há muito tempo a China não se mostrava assim para bater de frente com a Coreia. Acho que desde o Masai 2015 foi a última vez que a Coreia tinha perdido o melhor de 5 para outras regiões, né? A Coreia só perde o melhor de 5 para eles mesmos, como a Samsung, a SKT no Mundial passado. E foi impressionante ver o quanto a Royal merecia esse título, quanto o USA principalmente merecia esse título e como eles jogaram bem, como eles se sobressaíram. Então, e por quê? Por que só depois de tanto tempo a Royal finalmente levou esse título, o Uzi finalmente começou a pegar seus títulos? Porque o Uzi, apesar dele nos últimos anos ter sido o melhor jogador, o melhor DKR do mundo, na minha opinião, pelo menos o melhor DKR do mundo, claro que em alguns momentos o Deft passou um pouco na frente dele, mas se a gente pegar o histórico, ele sim foi o melhor DKR do mundo nos últimos 5, 6 anos, né? Desde o Mundial da Season 3, que foi quando ele realmente apareceu no cenário. O ponto é que, como ele mesmo já disse, ele sempre foi um jogador inconstante para ele mesmo. Ele sempre teve problemas de autoconfiança em relação aos sentimentos dele e tudo mais. E esse ano, finalmente, a gente teve uma atitude diferente dele. Ele vindo com bastante confiança. Ele ter ganho esse título da LPL foi bastante significativo para ele. Ele nunca tinha ganhado uma LPL, isso foi demais. E ele jogou esse Semasai acima dos limites dele. Ele estava simplesmente incrível. Acho que foi uma das melhores campanhas internacionais que eu já vi para um jogador num campeonato específico. Para bater de frente sim com o Faker de 2013, com o Faker de 2015. Foi fantástico esse Masai que ele teve. O Faker continua sendo o melhor jogador de todos os tempos. A SKT continua sendo o melhor time de todos os tempos. A Coreia continua sendo a melhor região de todos os tempos. Mas nesse Masai a China passou à frente. O Uzi é o melhor jogador do mundo hoje. A Royal é o melhor jogador do mundo. É o melhor time do mundo hoje. E quem sabe a China finalmente esteja ascendendo para algum lugar. A gente viu no ano passado eles batendo de frente bem pesado com a Coreia. A Royal fez uma série incrível pra cima da SKT. A WE foi o time que mais tentou arranhar o Mundial da Samsung, né? E quem sabe esse ano a gente possa ver um embate fantástico entre Coreia e China no Mundial. Eu tô muito ansioso. Mas olhando pro lado da Kingzone, o que aconteceu com esses caras? Por que um time que dominou tanto assim a região da Coreia não conseguiu mostrar o jogo pra cima da Royal? A Royal basicamente ganhou todos os jogos da Kingzone. O jogo 2, que foi o jogo que a Royal perdeu, eles tinham o jogo na mão e vacilaram nele. Se eles tivessem jogado um pouquinho melhor, eles poderiam ter vencido de 3-0, que é impensável, né? Você imaginar a Kingzone perder uma série de 3-0. Eu acho que o que aconteceu é que a Kingzone joga um jogo muito abusivo. Eles invadem muito, eles dominam muito. O Peanut principalmente faz muito isso. E eles podem errar, mas eles não dão tempo para o time inimigo punir eles. Coisa que não aconteceu. A Royal puniu a Kingzone por cada erro que eles cometeram. Algo muito parecido com o que a SKT fazia. A SKT sempre foi um time muito punitivo. E a Royal assumiu esse macacão de SKT, não deixou a Kingzone jogar, puniu por cada erro. O Peanut não conseguiu jogar o jogo dele, não conseguiu invadir. Naquele primeiro jogo, já que ele deu um invade meio torto no começo do jogo, foi morto, levou o Rush Blood, a gente já viu que ele ficou meio balançado, que ele não sabia como agir. E no jogo 3, por exemplo, a Kingzone levou engage porque eles estavam chocando o Ward, levaram um teleporte em cima do Ward, não conseguiram recuar e perderam o jogo ali, basicamente. O jogo, claro, tava uma vantagem contra o Royal, mas eles perderam o jogo ali. Então, a Kingzone é um time que ainda erra muito, o estilo de jogo deles muito pra frente, muito agressivo, faz com que eles errem bastante. A Royal soube muito se defender e punir cada erro da Kingzone.
o Carson, na minha opinião, foi o segundo melhor jogador do time, obviamente atrás do Uzi. Eu não esperava de jeito nenhum ver o Carson jogando desse jeito, tanto é que eles podem ter alguns problemas de comunicação, né, por ele ser de outra região. Mas o Carson jogou muito, conseguiu controlar o jogo perfeitamente, deixar o Letme pra cima do Khan em algumas vantagens. O Khan não poderia abrir vantagens pra cima do Letme, ele não conseguiu abrir de jeito nenhum, conseguiu controlar muito bem o Peanut. Então o Real sim merece todos os parabéns do mundo, vitória merecidíssima. Eu sabia que eles iam ganhar quando o Uzi deu entrevista, porque a Shox perguntou: e aí, você acha que você merece o título do Emasai? Aí o Uzi falou: não, é o título do Emasai que me merece. Eu falei: esse cara vai carregar o time na final. Ele foi lá e carregou, simplesmente fantástico. Eu quero muito ver o Mundial desse ano depois do Emasai, cara. Então é só isso que eu queria falar. Muito obrigado se você veio até aqui. Likes, comentários são sempre muito bem-vindos. Se inscreve aqui no canal se você quer saber sobre competitivo internacional de League of Legends. Eu vou atualizar nessa tempo agora que a gente vai ficar assim, as regiões, os campeonatos regionais ainda não começaram, eu vou atualizar de tudo. Mudança, a gente teve time novo na LCK, a aposentadoria do Rai, que eu fiquei bem sentido, um monte de transação nos times da LCS norte-americana e cara, essa segunda fase do ano vai ser muito boa, cara. Esse Massai me deixou muito no hype.